Estás mute, não te Consegue? esqueças? Já, já, Agora já. está. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Então, o João já fez aqui uma boa introdução de algumas coisas que eu também tinha aqui na apresentação e queria vos dizer que o nível de energia que vimos, aquele nível baixo de energia, ele também diz muito, só aqui fazer essa ponte, ele também diz muito de que lugar é, de qual o lugar onde nós estamos, ok? E já vamos falar mais à frente, mas muito interessante fazer essa ponte, porque de facto o nível de energia com que nós estamos na nossa vida vai mesmo ditar se estamos no nosso lugar ou se não estamos no nosso lugar. Então, antes de mais, queria-vos mostrar aqui um pouco a estrutura desta masterclass. Ela não vai ser muito longa, vamos ter dois exercícios, porque de facto é na prática que nós tomamos consciência e, como vimos ali, nós estamos mais inconscientes do que conscientes na vida. Faz parte. E este caminho de olhar para dentro, de mergulhar, é mesmo esse caminho de tomar mais consciência de nós, mais consciência de quem sou, procurar por mim, porque muitas vezes nós estamos a viver vidas a repetir os destinos difíceis de quem veio antes. Então, muitas vezes não estamos a viver verdadeiramente a nossa vida, estamos a viver a vida conforme quem veio antes, ok? E há aqui esta questão: já te questionaste porque certos padrões se repetem na tua liderança, independentemente da equipa ou do contexto, e muitas vezes ou já podemos ter experimentado, eu estou farto deste emprego, vou mudar, mudo para outro emprego e estou exatamente a repetir as mesmas coisas. Então, não adianta fugir quando a questão é para nós olharmos e para nós percebermos o porquê e trabalharmos isso em nós. Então, começando aqui por me apresentar um pouco. Eu sou Ana Filipa Marques, eu venho de uma carreira na corporate, trabalhei 10 anos em empresas, na área de recursos humanos, portanto, eu sempre estive ligada a pessoas, mas de facto percebi que precisava de mais, precisava de saber mais de mim. Então, e eu era uma trabalhadora non-stop, portanto, eu estava no piloto automático e não estava a perceber e a conhecer bem quem eu era. Então foi aí que eu comecei a mergulhar no meu desenvolvimento pessoal. Desde 2019 que eu trabalho como terapeuta paralelamente e há um ano e meio que eu decidi, de facto, mergulhar nesta área a solo. O que mais me apaixona é esta área das constelações familiares e sistémicas, porque de facto nós conseguimos ter um olhar profundo sobre várias temáticas e conseguimos trazer mais paz e mais leveza para a nossa vida, libertando aquilo que não é nosso. E agora, o propósito desta masterclass, de facto, é trazer consciência sobre como as raízes familiares influenciam a nossa liderança. O João já falou um pouco, mas nós temos um sistema de crenças e esse sistema de crenças veio desde a infância, crenças com o dinheiro, crenças com a imagem, crenças com as relações. Portanto, nós temos aqui um sistema montado e que ele foi ensinado, não é? Como o João dizia, os nossos pais líderes ensinaram-nos a ser líderes, como eles sabiam, e, portanto, da forma com a informação que tinham. Portanto, nós vimos com essa bagagem, com este sistema de crenças, a forma como nascemos, como crescemos, também influencia aquilo que somos hoje, aquilo que pensamos acerca de nós. Por exemplo, se alguns lá atrás, algum dos nossos pais nos disse, não consegues fazer nada sozinho, então nós crescemos com essa mentalidade, não é? Que não conseguimos fazer nada sozinhos, então parece que na vida precisamos sempre de alguma bengala, precisamos sempre de alguém para, precisamos sempre de qualquer coisa para. Então, isso tudo, ele foi criado, não é? No nosso crescimento, na forma como nós crescemos, no ambiente onde nós crescemos, porque o ambiente molda-nos e, portanto, nós nascemos puros e abertos a tudo e depois vamos sendo limitados com a educação. Por isso, o propósito hoje é de facto nós irmos um bocadinho mais longe daquilo que já sabemos. Então, falando-vos aqui um pouco mais teoricamente do que é isto da liderança. A liderança não é uma técnica apenas. Como o João dizia, há pouco nós podemos fazer os MBAs, enfim, podemos correr o mundo a tentar ser líderes. Mas se nós não temos a energia certa, a presença, se não estamos no nosso lugar
e na nossa posição no sistema, nós já estamos a deitar por terra aquilo que aprendemos na teoria e aquilo que alimentamos ao nível da nossa mente. Então, o Bert Hellinger, que foi quem criou as constelações familiares, ele fala em três ordens do amor. Neste caso, vamos falar em três pilares sistémicos de liderança, que são exatamente iguais, mas vamos colocar assim. Então, existem estes três, o pertencimento é o primeiro. Então, quando nós nascemos numa família, num sistema, e eu vou falar primeiro da família, porquê? Porque quando nós vamos para as empresas, nós vamos com a nossa bagagem toda, com o nosso sistema atrás, ok? E nós atraímos aquele emprego, aquela empresa, aquelas pessoas, porque nós vimos com dinâmicas atrás não resolvidas e vamos atrair precisamente aquilo que nós precisamos para aprender, crescer e evoluir. Então, o pertencimento é a primeira ordem. Então, o Bert Hellinger dizia que todos pertencem, não pode haver excluídos. E o que é que isto quer dizer? Os excluídos, quando falamos em constelações familiares, podem ser pessoas que partiram e pelas quais não foi feito o luto, não foi aceite a sua partida, portanto, ficou alguém que não foi vista. Podem ser pessoas com vícios, pessoas com doenças e pessoas que simplesmente desapareceram. Esses são os excluídos da família. Também podemos estar a falar de abortos, de perdas gestacionais ou de crianças que nasceram e faleceram cedo. Portanto, todas estas pessoas, elas precisam de ser vistas e precisam de pertencer ao sistema. Porquê? Quando há lugares vazios nos sistemas, há alguém que tenta compensar esses lugares. E agora fazendo a ponta aqui para as empresas. Quantas vezes nós não tivemos alguém, os preguiçosos, ou algum líder que era um bom colega de trabalho, mas não era realmente um líder? O que é que se está a passar aqui? As pessoas estão ausentes do seu lugar, daquilo que precisam de fazer. Então, elas precisam de ser repostas no seu lugar para que ninguém à frente ou ao lado precise de as substituir. E é isto que acontece também nos sistemas familiares. Então, muitas vezes, nós temos as pessoas fora do lugar. O que é que isto faz? Falta de energia, como vimos há pouco. Então, quando eu não estou no meu lugar, eu não estou na minha vida, a viver a minha vida e por isso estou a perder energia lá atrás. Ok? Estou a olhar para o passado inconscientemente. Quando eu digo olhar, estamos a olhar inconscientemente, a repetir os destinos difíceis dos outros, a fazer, a compensar lugares. Aquele que falaste há pouco do Salvador, não é? Nós estamos a querer salvar. Quem é que nós queremos salvar? Os nossos pais, ok? E quando eu quero salvar os outros, eu já estou fora do meu lugar também. Não tenho energia para a minha vida. Temos também a hierarquia, que é muito importante ser respeitada. Nós temos isto nas empresas, seja uma hierarquia mais verticalizada ou mais horizontalizada, ela tem o dono da empresa e os líderes que vêm por aí abaixo, não é? E depois as pessoas que colaboram com esta empresa. Respeitar a hierarquia é outra das ordens, é outro dos pilares. Porquê? Porque se eu não respeito os que vieram antes, principalmente quem criou a empresa, não é? Se eu não respeito essas pessoas, eu estou em arrogância também perante os meus pais, ok? Então, eu acho-me melhor que os meus pais. E isto é muito importante, nós respeitarmos quem veio antes, porque quem veio antes tem uma história, tem a sua história, as suas feridas e a sua forma de ser. E eu não posso julgar essas pessoas. Eu posso fazer escolhas, é verdade. Posso escolher não me dar com a pessoa. No caso das empresas, enquanto colaborador, eu posso escolher não trabalhar com aquele líder e sair da empresa, não é? Por exemplo. Mas eu preciso de respeitar essa hierarquia, porque há uma história por trás dessa hierarquia. Então é muito importante nós sabermos quem veio antes e quem vem depois. O Bert Hellinger dizia que quem veio antes tem mais importância do que quem veio depois. Porquê? Porque já vem com uma história. E há uma coisa muito importante. A vida, a nossa vida, chegou até nós porque eles existiram, não é? Eu sou porque eles foram, não é? Então há que haver aqui este respeito. E por último, equilíbrio entre dar e receber. E isto deve-se passar em quase todas as relações. Eu digo quase porque só há uma relação em que nós não temos este equilíbrio, que é a relação de pais para filhos. Então, os pais dão e os filhos recebem. Porquê? Os pais deram a vida. É uma coisa que nós não conseguimos pagar. Por muito que queiramos, não conseguimos pagar a vida.
Então, é a única relação em que há desequilíbrio. Nas restantes relações, tem que haver um equilíbrio, não é? Numa empresa, um colaborador presta o seu trabalho e eu, enquanto líder, não é? Enquanto gestor da empresa ou whatever, eu pago-lhe o ordenado, não é? É esta a troca, é este o equilíbrio que tem que haver. Assim é também nas relações de casal, nas relações de amizade. Porquê? Se eu der muito, o que é que eu estou a fazer? Primeiro, estou a criar uma dívida estou a criar uma dívida ao outro. O outro vai se sentir em dívida comigo porque eu dei muito. E segundo, estou a sair do meu lugar de par para assumir um lugar superior a essa pessoa, assumir a mãe ou o pai. Então estou mais uma vez a sair do meu lugar, ok? O que é que isto gera? Para um, o que ficou em dívida, ele foge, ele vai embora porque não consegue pagar. Para quem fica, sente a injustiça, não é? As feridas, a injustiça, a traição e etc. Portanto, é mesmo importante nós sabermos ter este equilíbrio para que hajam relações saudáveis e relações laborais também saudáveis, porque se há um que dá mais, já está a criar desequilíbrio na equipa, na empresa e etc. E a liderança, ela começa no sistema familiar, antes de qualquer equipa ou organização. Como nós vimos, o João já mostrou, e quando nós somos pessoas, nós nascemos num sistema, não é? Que é o nosso sistema de origem. Então nós temos este sistema de origem, que são os nossos pais, não é? E nós e os nossos irmãos. Depois nós saímos daqui e criamos o nosso sistema, pode ser eu só, pode ser eu e um parceiro, pode ser eu, o parceiro e os filhos, e ainda fazemos parte de outros sistemas, nomeadamente o sistema laboral, não é? Então, nós estamos a falar de vários sistemas a interagirem de forma inconsciente ao mesmo tempo. Portanto, isto aqui é complexo, mas é muito importante. Não deixamos de ser pessoas e, como dizia há pouco, nós não somos racionais ali e depois somos emocionais em casa. Isso não existe, porque nós somos uma pessoa com tudo o que nos envolve. Então, quando nós vamos para as empresas, nós vamos exatamente levar aquilo que temos, aquilo que sabemos, e vamos encontrar precisamente aquilo que precisamos de olhar. Então, é aquele colega que está sempre a espicaçar ou que está sempre a criticar. Quem é que eu vejo nesse colega? Se calhar a mãe ou o pai, não é? Aquele líder que. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu trabalhava numa empresa e a minha chefia era 5 estrelas enquanto pessoa e enquanto colega de trabalho. Mas enquanto chefia que tivesse os seus limites e a sua autoridade definida, ela não tinha. E isso causava-me desconforto. E onde é que eu vi esse desconforto? Na minha relação com o meu pai, que era igual. E já vamos ver mais à frente o que é que significa o pai, especificamente. Mas agora, vamos mexer aqui um bocadinho as águas e vamos fazer um exercício. Então, precisamos de papel e caneta, ok? E temos aqui este quadro, onde vocês não precisam fazer um quadro tão bonitinho, podem só fazer assim, ah, colocar o pai, depois uma barra, a mãe, e depois vão buscar 3 características positivas do pai, 3 da mãe, e negativas também do pai e da mãe. Não vejo que seja um exercício muito demorado, até porque tem que ser, ah, tem que vir logo, ok? Não pensem muito. Nós sabemos o que é que nós gostamos nos nossos pais e o que é que nós não gostamos nos nossos pais. Então, convido-vos a fazerem o exercício e depois, E quem quiser também pode ir partilhando. Quem tiver essa à sim, vontade, pode partilhar aqui no chat, só para a gente ver que vocês estão vivos desse lado e, e assim também podem ajudar outros com ideias. Porque a sim, malta também é esta hora que já está bloqueada. a esta hora posso-vos dizer que sou uma pessoa de dormir cedo. Portanto, para mim, esta hora já seria quase ir para a cama. Mas E estou aqui e vou estou, dizendo se já fecharam o exercício, ok? sim, digam se já iniciaram. Feito para o pai. Pronto, já temos aqui a Maria, já fiz para o pai. Ok, a Sofia já iniciou. Bora lá. Boa.
Esses exercícios são giros. São giros e vai ser impressionante o resultado que vão ver aqui. A malta que não está a fazer, Faça. faça, pá, bora lá, pá, malta, bora lá. Se é para estar aqui, é para estar mesmo. Senão, Vamos derreter mais um bocadinho do iceberg. Vamos derreter exato, mais um exato, bocadinho. exato. Sim, sim, a malta foge. Essa fuga diz muito da vossa relação com os vossos pais, hein? E diz muito de Portanto, como são como líderes. Será que fogem exatamente, exatamente. E de depois vão se tomar irritar com a vossa decisões? malta que não faz o que vocês pedem. Bora, quem é que já fez? Bora lá, quero ouvir no chat. Yeah. Pá, bora Digam quem lá. já fez. Temos aqui um feito. Estou a trabalhar a minha frustração porque não posso estar a fazer o exercício agora. Ok. Tiago, podes pensar, pelo menos pensar. Vai a meio. Sim, sim. Pedro vai a meio. Bora lá. E quem não conseguir enumerar três, faça o que vier agora espontaneamente à mente. Não é preciso complicar, vamos descomplicar. Mas pelo É menos um, lá. Ai, que difícil. Estão aqui a dizer, ai, que difícil. não, um tem que saber. Um pelo menos Sim, tem que vá, saber. um positivo e um Um, negativo pelo menos. um de cada. Bora, feito. Já te aqui mais uns feitos. Vamos dar aqui mais só 30 Uhum, segundos. Bora uhum. lá. Feito. Boa, boa. Malta, estou a gostar, estou a gostar. Estão bem Boa, comportados boa. hoje. Bora. Mais 15 segundos. Vá. Os meus pais são uma contradição. Estou aqui a dizer. Certo. Eles vieram mostrar exatamente o que é preciso. Feito, boa. Joana, feito. Bora, Filipe, acho que a malta Tá? já. Então agora nós vamos riscar pai e mãe. Vão mesmo riscar nome pai e mãe e vão escrever no nome do pai eu no trabalho e no nome da mãe eu nas relações. E quero saber o que insights é que tiveram, que reações é que Caraças, tiveram. já vão sair metade. Reações, malta, aqui no chat, tá? Quem não conseguir escrever, que manda um emoji. Chocada. Mais alguém? Vá, malta, estou em choque. Ora, ora. Tão verdade. A mim não tem nada a ver. Nem comente. Acertou em alguns, ok? Qual o exercício? Riscares pai e dizeres eu no trabalho, riscares mãe e dizeres eu nas relações. E muitas vezes aquilo que nós não reconhecemos é aquilo que estamos a rejeitar de cada um, Noventa por ok? cento certo, mais ou menos, é mesmo isso. Mas eu no trabalho não revejo. Eu nas relações sim, ok? Ok. Boa. Só consegui duas características de cada um em eu nas relações. Muitas vezes isso diz muito mesmo de que lugar é que nós estamos. Se estamos em consciência e se de facto estamos a reconhecer isso, ou se estamos em rejeição disso e nem sequer estamos a ver isso. Boa. Ok, podemos avançar? Bora lá, vamos a isso. Ora. Então, agora que fizemos este exercício, antes de sabermos o que é que cada um significava, vamos falar sobre a influência da mãe. Então, idealmente, a nossa mãe, ela devia ser o quê? Devia ser colo, acolhimento, segurança emocional. Porquê? Lá atrás no quadro nós vimos, não é? Eu nas relações. Com quem é que eu tive a primeira relação? Foi com a minha mãe. Quando os bebés nascem, até aos 7 anos, eles estão no espectro da mãe. Então eles estão a ser nutridos, não é? A mãe
amamenta, mesmo que não amamente, enfim, é ela que nutre a criança, é ela que dá a segurança emocional à criança, o colo, o aconchego, o cuidado. Então, este papel, no início da nossa vida, ele é muito importante, porque supostamente, e eu vou dizer supostamente porque não, nem sempre é assim, não é? Ou não foi assim, a mãe é aquela que nos ensina a nós regularmos as nossas emoções, a sabermos regular as nossas emoções. Ela está diretamente relacionada com o receber, com a nossa capacidade de abrirmos a mão e receber, ok? Porque dela nós recebemos a vida e recebemos toda a nutrição que nós precisávamos. Então, ela de facto fala muito sobre gestão emocional, confiança e autoestima. Porque é que eu disse há pouco, esta é a idealização da mãe? Porquê? Porque a realidade, ela nem sempre foi assim, não é? Porque nós também vimos nós somos uma geração e eles vêm de gerações muito sofridas, em que os homens, estamos a falar dos avós e bisavós, se calhar, foram para guerras, as mulheres ficaram sozinhas, tiveram que masculinizar muito e ir para a ação. O que é que fica esquecido no meio disto? Este lado mais emocional, mais de cuidado, não há tempo para cuidar, não é? Olha, desenrasca-te. Então, também não vamos observar sempre isto. Há mulheres que são de facto nutridoras, mas muitas das nossas mães tiveram que arregaçar as mangas e lidar com tudo em casa, não é? Então, faltou, às vezes, a muitas pessoas esta gestão emocional, esta capacidade de agora estou frustrada, o que é que eu faço? Não é? E o que é que nós fazemos muitas vezes? Rebentamos com os que nos são mais próximos, não é? Libertamos a nossa raiva e a nossa frustração naqueles que nos são mais próximos. Não tivemos em quem confiar para nos ajudar a gerir estas emoções. Então, enquanto líder, o que é que nós podemos encontrar? Dificuldade em confiar, dificuldade em nutrir as relações e em gerir equipas. Porquê? Eu não tive isto, então eu não consigo fazer isto para a frente. E, por exemplo, se tivermos uma mãe muito protetiva, nem sequer nos permitia ter opinião, possivelmente nós também não conseguimos largar o controle, não conseguimos confiar, não conseguimos delegar. Há pouco o João já falou nisto, naqueles exemplos, mas muitas vezes, quando a mãe é demasiado protetiva, também não cria pessoas, capacitadas para ir para a vida. Então, nós podemos ter esse exemplo ou podemos ter o exemplo da mãe, exigente, perfeccionista, autoritária e, enquanto líderes, o que é que nós podemos ser? Essas pessoas e que nada está bem, falta sempre alguma coisa, cria-nos a insuficiência. Então, a forma como a mãe, foi para connosco, molda muito aquilo que nós vamos ser nas nossas relações e o tipo de líder que vamos ser, ok? Então, agora que falámos da mãe, vamos falar do pai. Então, se a mãe é esse colo e podemos imaginar o ninho dos passarinhos e a mãe lá dentro com os passarinhos, o pai, ele é o quê? Ele é o passarinho que tira os passarinhos do ninho e diz: agora já podes voar, ok? E o pai ideal, de facto, seria esta pessoa que nos dá ação, direção, foco e concretização no mundo. Então, se a mãe dá o colo, o pai leva para o mundo. É este o suposto do papel do pai e da mãe. Ele diz respeito à relação com o dar. Portanto, ele traz a liderança, a estrutura e a decisão. O pai representa a figura da autoridade. Por isso, a forma como ele foi define muito a forma como nós somos. Ok? Então, se foi um pai muito autoritário, nós podemos aqui estar a repetir, porque vimos ele, e naquele exercício lá atrás nós vimos, a maior parte das pessoas respondeu o pai, então viu no pai um líder, né? Afinal foi com ele que cresceu, foi com ele que percebeu como é que tudo funcionava. Então, a forma como nós vimos o nosso pai liderar em casa, para connosco na educação, nós vamos repetir. Ou então vai ser como o meu exemplo, em que vai-me fazer confusão ter uma figura de autoridade que não tem autoridade. Ok? Então eu posso procurar ser o contrário. E foi o que me aconteceu. Dando o meu exemplo,
eu tinha uma chefia que não tinha pulso na equipa, mas quem estava a ficar sobrecarregada era a equipa, nomeadamente eu e outro colega. Então, eu numa reunião, eu tive que me chegar à frente e dizer que para outras colegas que elas não estavam a trabalhar, algo não estava bem e nós estávamos sobrecarregados. Então, quando nós experimentamos este lugar do pai ausente, emocionalmente, experimentamos um lugar em que não sabemos bem o que é uma figura de autoridade e podemos ter problemas também com figuras de autoridade, problemas em receber ordens também. Então, observem na vossa equipa ou enquanto líderes que tipo de líderes estão a ser no que concerne aos limites e autoridade, porque o pai traz isso mesmo, limites e autoridade. Ok? Ana, E está aqui uma pergunta que talvez possa te ajudar. diz. É possível nos pais estes papéis estarem trocados, ou seja, este papel de pai ser feito pela mãe e o papel de mãe, de alguma forma, ser feito pelo pai? É possível e acontece na maior parte das vezes. Porquê? Por exemplo, e eu vou dar o exemplo dos meus pais, eu acho que exemplos vivos é mais fácil das pessoas perceberem. Quem liderava em casa era a minha mãe. Era ela que tinha que gerir tudo. Porquê? Porque o meu pai era ausente fisicamente e emocionalmente. Em que vibrações é que nós estávamos aqui a vibrar? A mulher numa energia mais masculina da ação, não é? Então, o meu exemplo de líder foi a minha mãe, e um homem mais na sua energia feminina da inação, de ir com o vento, e portanto nós observamos aqui, sim, papéis trocados. Porque quando alguém está ausente, alguém tem que assumir esse papel. Então, sim. O que mais vemos são relações disfuncionais. Porquê? Porque vemos mulheres muito masculinizadas e que são elas que agem e que decidem, e depois vemos homens que de facto são os followers, não é? E que estão mais numa energia feminina. E nós vemos muito isso nas relações de casal. Eu observo muito isso nas minhas sessões, nas relações de casal. E às vezes, para as mulheres, é difícil largar esse controle. Eu não estou a ver o chat, Boa. portanto, vão-me Eu dizendo. vou-te Sim, dando aqui algumas dicas. Também está aqui a dizer que, por exemplo, uma pessoa disse que a mãe foi cola e foi autoridade. O que é que isso implicaria? implica que essa pessoa pode ter crescido eh, achando que apenas uma pessoa conseguia executar as funções. Ou seja, nasceu e cresceu com alguém em falta. Porque uma mãe, ela só pode ser mãe, independentemente de ter de ser colo também e de ser autoridade, ela, ela está a executar vários papéis, mas na verdade não está a executar o único papel que ela devia executar, que era ser colo. Então falta algo também a essa pessoa. Boa, boa. Mais perguntas? Não. Não, para já não. Ok. Então, só para concluir, a dificuldade em impor limites, avançar com firmeza ou assumir autoridade são questões relacionadas com o pai, ok? Tanto na relação com o pai como na relação com a mãe, nós observamos um movimento que é o movimento interrompido para com um ou outro ou para com os dois. O que é que isto quer dizer na prática? Que algures, ou na nossa infância, ou adolescência, ou adultez, nós percebemos que tínhamos uma falta, e uma zanga com os nossos pais. E é isto que se chama um movimento interrompido, porque o amor ficou bloqueado. Então, se eu experimentei uma mãe, hum, muito autoritária e era ela que decidia tudo, um pai ausente. Então, o que é que eu fiz enquanto criança? Eu troquei de lugar, eu saí do meu lugar de filha mais velha e fui ocupar o lugar do meu pai. Então, eu excluí o meu pai, fui ocupar o meu lugar, a minha mãe via-me como um par e toda uma relação disfuncional aqui. E é isto que acontece na maior parte das vezes, não é? O que é que eu fazia? Cuidava dos meus irmãos, ajudava com as tarefas de casa, fui para a vida no desenrasque, olha, desenrasca-te, até porque não há tempo para te ensinar muita coisa, tens que ir para a vida e desenrascar. Então, isto acontece porque nós saímos do nosso lugar, ok? E quando falta um pai, foi como vos disse no início, alguém à frente vai querer ocupar por amor, atenção, todas estas escolhas são inconscientes, mas são por amor. Ninguém
nenhum dos pais diz assim, olha, agora tu tens que ocupar este lugar. Não, somos nós, enquanto crianças, na nossa inocência, com o nosso amor, que queremos que tudo fique harmonizado e por isso nós escolhemos trocar de lugares. Há pouco o João dizia, não sei se pode dizer que espiritualidade já se vai falar hoje, isto é espiritualidade. E para mim a espiritualidade é tudo, é o dia a dia. O que é que eu faço por mim? O que é que eu, como é que eu me desenvolvo? Isto é espiritualidade, ok? Então, sim, falar disto é espiritualidade. E estas dinâmicas, e eu vou avançar de slide, estas dinâmicas influenciam em muito a forma como nós estamos na vida, a forma como nós lideramos, a forma como vamos para o mundo. Quando temos o fluxo de ambos os pais interrompido, aquilo que eu estava a explicar atrás, a liderança ou perde a força ou fica dividida. Então, é neste momento que muitos pensam, bem, se calhar vou desistir de ser líder porque isto não é para mim, não nasci para isto. Ou muitos começam, continuam com medo e a fazer exatamente, a cometer exatamente os mesmos erros, a atrair exatamente para as suas equipas as mesmas pessoas com exatamente as mesmas questões, não é? As mesmas faltas. Então, eu vou pegar naquele exemplo: tenho uma equipa preguiçosa, o que é que esta equipa me está a querer mostrar? Ok? Porquê é que eles são preguiçosos? Se calhar estão ausentes. Então, eu atraí para a minha equipa pessoas que também estão ausentes. Será que eu estou ausente? E às vezes ausente é emocionalmente, eu não estou conectada com a minha empresa. E isto faz toda a diferença. Quando eu me conecto com uma empresa, seja minha, seja outra empresa, eu conecto-me e eu estou bem aqui. Então tudo à volta vai estar bem. Quando eu estou desconectada e vou só para aquela empresa porque, olha, preciso ganhar mais dinheiro, vamos dar este exemplo, eu não estou conectada realmente com os valores que eu quero para mim. O que é que eu vou atrair nas equipas? Eu vou atrair pessoas que me vão mostrar aquilo exatamente que eu preciso ver, que é em que ponto é que te estás a rejeitar, em que ponto é que te estás a excluir, e isto acontece. Se quiserem escrever no chat, quantos de vocês já, agora, por estar a fazer esta partilha, não estão a cair fichas sobre a vossa equipa, sobre o vosso tipo de liderança, sobre as pessoas com quem já trabalharam, até pode não ser no agora, mas com quem já trabalharam e começam a perceber que isto aconteceu? O Bruno É uma, disse aqui que se apercebeu que agora mesmo apercebeu-se de uma coisa, ainda antes de tu falares, de uma Uhum, coisa que não gosta no pai, a partir de um reflexo de algo que ele tem dificuldade na sua liderança. uhum, exatamente. Porque quando nós rejeitamos, vou falar a palavra rejeitar, quando nós não gostamos de algo nos nossos pais, nós estamos a rejeitar algo. Mas o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a rejeitar algo dentro de nós, aquilo que ainda não quisemos olhar. E quanto mais nós julgamos e rejeitamos, mais nos tornamos nessa pessoa. Eu, Ana Filipa, já me vi tantas vezes a repetir aquilo que eu mais odiava na minha mãe, ok? Então, isto tudo são dinâmicas inconscientes, sim. E por muito que nós queiramos mudar, por muito que nós queiramos ser diferentes, se nós não trabalhamos internamente, nós vamos exatamente repetir igual. Temos aqui uma pergunta: será que a força da liderança é uma pessoa que diz: será que a minha liderança perdeu força porque a minha mãe foi para os Estados Unidos? Pode ter perdido porque se ela tinha alguma lealdade com a mãe, ou se a mãe era a sua força, pode ter criado um desequilíbrio em si. É como se agora que eu preciso de ti, tu foste embora. E temos aqui uma pergunta: como é que um líder pode equilibrar o cuidado que vem da mãe com a autoridade que vem do pai para manter uma equipa motivada e produtiva? Pronto, Isto é a receita mágica, né? pronto, é um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho que se vai fazendo por camadas. Vamos imaginar uma cebolinha, nós tiramos aquelas camadas que nos cegam, tiramos os óculos que não são nossos, porque muitas vezes, quando nós ainda não fizemos nenhum trabalho interior, nós estamos a olhar para a vida com os óculos da mãe ou do pai, ou enfim, dos ancestrais, estamos a ver os outros com os olhos da mãe. Estamos a ver às vezes quando os pais se separam ou se dão mal,
por exemplo, estamos a ver com os óculos da mãe o nosso pai. Então, quando nós vamos descascando estas cebolas e estas cascas da cebola, nós vamos começando a chegar mais a nós e a ter mais consciência, a apanhar-nos mais até nas dinâmicas. Como é que isso se faz? Com trabalho interior, ok? Com consistência, com vontade. E muitas vezes a vontade vai faltar, porque quando eu estou a olhar para trás, eu estou sem força para a minha vida. E então o que é que eu faço? Coloco tudo e todos à frente. Quando chega ao meu momento para eu fazer alguma coisa, eu já estou cansada e não faço nada. Ok? Então, vamos trocar. Coloquem-se em primeiro lugar, e não é egoísmo, é amor próprio. Coloquem-se em primeiro lugar antes de dizer sim à mãe, ao pai, ao periquito, ao chefe, e há pouco falou-se, gostavam de ver um tema de como é que não se trabalha nas férias, né? Então, coloquem-se em primeiro lugar. Coloquem o vosso descanso em primeiro lugar e depois vão-se desenvolvendo. No meu caso, eu fui desenvolvendo, fui-me desenvolvendo ao longo dos anos, mas com as constelações familiares foi onde eu vi mais mudança em mim, ok? E é possível mudar. E são pequenos movimentos que nós fazemos, mas que valem muito a pena. E há uma coisa muito importante: tudo o que nós estamos a varrer para debaixo do tapete só está a criar mais lixo. Ok? Então, eu não quero olhar para isto. Faço delete, né? Como no telemóvel. Notificação, então a vida traz outra vez. E eu faço outra vez skip. Eu vou fazendo skip várias vezes, mas é como se de repente tivéssemos o elefante na sala. Então mais vale olharmos, porque muitas vezes nós ficamos no mesmo lugar, na nossa zona de conforto, que já é super desconfortável, que já está a doer imenso, o corpo já está a doer. Porquê? Porque esta dor eu já conheço. Se eu sair desta dor, não sei se vou ter uma maior. Então eu não saio dali. Mas saibam que, independentemente do que façam, nem que seja um bocadinho todos os dias, escrever qualquer coisa, fazer journaling, enfim, tudo o que vocês conseguirem tirar da frente, vocês vão sentir mais e mais segurança na vossa liderança e na vossa vida e mais energia. Vamos mudar aqueles coeficientes de baixa energia, vamos mudar para alta energia, Boa. Para já, acho que tá? não temos aqui mais questões. Bora. Pronto. Então, agora vamos trabalhar outra vez. Eu não sei se. Eu penso que o João vos pediu uma fotografia da mãe e do pai. Se não tiverem, não faz mal. Falhei, Basta. falhei, não pedi. Ok, não Desculpa. pediste. Não faz mal, não faz mal. A fotografia era só mais para ajudar, mas basicamente nós agora vamos fazer um exercício. Eu consigo também colocar música, consigo partilhar a música Eu também. acho que sim. Espera aí, oh, Filipe, consegues, mas quando partilhaste a tela tinhas que pôr ali a opção. Não sei se Ah, colocaste. não. Se não descompartilha, compartilha novamente e coloca do lado direito tens uma opção que é compartilhar som. Vê lá se Então não tens. Ou compartilhares, vamos lá. ou compartilhares Entretanto, não. quem ainda não tem fotos dos pais, tenta aí arranjar. Ah, Eh, É curioso porque isto deu-me já aqui uma sensação estranha porque eu não tenho foto do meu pai que faleceu. Já não olho para a cara, já não me lembro da cara dele. estão a ver, estão a ver qual. Não, estou a ver o errado, espera aí. Não faz mal, nós não precisamos especificamente de foto, nós precisamos de nos lembrar da cara dos nossos pais. Estão a ver o certo, não estão? Sim, Ok. Pronto, quem não tem foto aí à mão não faz mal. Basicamente, vamos fazer agora um exercício mais de conexão, está bem? É muito breve, não é nada maçador. Convido-vos a fazer mesmo, porque vamos fazer aqui um pequeno movimento que é só um exemplo daquilo que se faz nas constelações familiares, está bem? Então convido-vos mesmo a fazer. Quem se sentir mais confortável agora, só agora especificamente, pode desligar a câmara, está bem? Porque vamos fechar os olhos, mas só para quem sentir mais conforto, podem desligar. Depois ligam, está bem? Promessa? Depois ligam. E eu vou colocar aqui uma música e vou estar a guiar uma meditação. Vou só precisar que me digam se me ouvem. Estou só aqui a colocar a música. Eu penso que vai estar alta.
Vocês estão a ouvir a música? Sim, acho que sim, não? Sim, Estás a ouvir, João? sim. Sim? E conseguem ouvir a minha voz na Sim, mesma? perfeitamente. Não percebi. Sim, podes. Estamos a ouvir a voz e a música. Ok, conseguem ouvir-me bem, não é? Sim. Ok, eu não vos estava a ouvir. Então vou-vos pedir que fechem os olhos, por favor. Vamos inspirar bem fundo. Vamos trazer vida. Vamos abrir o peito, abrir espaço. Quando inspirarmos, vamos expirar todos os pensamentos que agora não dá nada. Vamos expirar as preocupações, o que é que eu vou fazer a seguir, enfim. Inspirem mais 2 vezes. E numa última inspiração, podes visualizar, imaginar ou olhar para a foto, se tiveres, da tua mãe. Vais olhar bem nos olhos da tua mãe. E vais até sentir como é que é olhar para ela. E vais dizer: minha querida mãe. Como todos têm o microfone fechado, podem dizer mesmo em voz alta: minha querida mãe. Obrigada pela vida que me deste. Por amor a ti, mãe. Isto é para irem repetindo. Por amor a ti, mãe. Eu aceitei carregar. Vão dizer o que aceitaram carregar. Tristeza, ausência, culpa, enfim. Vocês sabem melhor sempre. E vão dizer: por amor a ti, eu aceitei carregar isto. Mas hoje, de muito amor, eu deixo contigo, que é teu. Querida mãe, repito, querida mãe, seja o que for que se tiver passado na tua história, eu honro, agradeço a vida que chegou até mim, deixo contigo o que é teu e sigo para a minha vida, apenas e só contigo, sabendo que de ti eu trago um superpoder. Vocês vão saber qual é o superpoder que trazem na mãe. Lembrem-se desse superpoder. No final, vão precisar de escrever. Querida mãe, os meus sucessos também serão para ti. Agora, inspirem, expirem. Vão sentindo até as vossas costas ficarem um pouco mais leves, um sorriso na cara. E agora vou-vos pedir que olhem para o vosso pai. Visualizem, imaginem, enfim, olhem para a foto. Vou inspirar bem fundo.
frase do pai e da mãe. E escrevam que eles estão em vocês. Quando quiserem, podem abrir os olhos e ligar as câmeras. E digam no chat como é que estão. A malta estava aqui a dizer que estava-te a ouvir baixinho, ok? Ah, Pois, eu mandei de mensagem só para não querer não queríamos estar a interromper. desculpem, não vi, A não vi. música estava demasiado alta e estavam-se a queixar, não estavam a ouvir a tua voz. Ah, Mas pronto, então há de haver, digam-me. devemos de conseguir tirar daqui. Bora, temos aqui a ver uma pessoa que está de rastro. Malta, meditações guiadas, é normal. É normal, porque estamos a mexer no inconsciente, ok? Então nós estamos aqui, de uma forma bem subtil, mas a mexer em coisas que nós temos no nosso corpo também, estão cravadas no corpo, então é normal sentir o cansaço, é as coisas a serem transformadas. Então vá, malta, participem Al- lá. Digam lá os Alguém superpoderes que conseguiu? encontraram. Bora lá. Estou a agradecer por este momento. Boa. Obrigada também, por se permitirem. Online é mais difícil, mas pronto, acho que foi. Online é mais difícil. E o Zoom, eu acho que o Zoom tem sempre esta dificuldade com a voz e com a música. Então Quem é vá, quem? malta, superpoderes. Eu Adorei o sei que exercício. agora relaxámos, mas O superpoder da mãe, resiliência. Superpoder do pai, persistência. Superpoder do pai, foco e confiança. Da mãe, divertimento e abertura à novidade. boa. Uma nota muito importante. Escrevam isto para vocês, porque isto é muito importante. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida zangados com os pais, só a ver os pontos negativos com os pais e não nos lembramos que nós somos o fruto daqueles dois seres, não é? Eles deram-nos a vida. Então nós não trazemos só coisas negativas, nós trazemos muitas coisas positivas deles. E a vida é o preço que lhes custou, ok? E as dificuldades que eles tiveram e tudo o que tiveram que abdicar porque tinham que ter um prato na mesa para os filhos e etc. Portanto, nós trazemos muitas coisas positivas dos nossos pais também. E é isto que eu gostava que com que vocês ficassem na cabeça, que é os nossos pais também nos passaram superpoderes e é esses que nós vamos usar na nossa vida. Mais uma partilha aqui, o pai, lealdade, a mãe, determinação. Pronto, boa. Vão ligando as câmaras assim que conseguirem, que estiverem Sim, mais sim. confortáveis. Então, estes superpoderes também são muito importantes enquanto líderes. Porquê? Porque a resiliência, um líder precisa de ser resiliente também, porque nem tudo depende dele, não é? Há o mercado de trabalho, que também é desafiante, não é? Há as outras empresas, os competidores, não é? Então, nós temos fatores externos que nos levam a precisar também de resiliência para continuar, para lutar, para a levar as equipas também a estarem positivas e a estarem connosco no barco. Então, muitas destas características destes superpoderes não estamos a usá-los, ou podemos usá-los. Estamos quase a acabar também, malta. Portanto, eu sei que já estão cansados, que isto foi assim um exercício um pouco mais mexido dentro, mas basicamente, e eu vou avançar aqui com o slide, os caminhos de reconexão, não é? A conclusão disto é trazer os pais para o coração, mesmo sem contacto físico, é muito importante. Porque quando eu tiver a relação com o pai e com a mãe aqui no meu coração, trabalhada e apaziguada, eu estou em paz comigo mesmo, ok? Porquê? A mãe representa a energia feminina em nós e o pai a energia masculina em nós. Então representa partes nossas dentro de nós. Então, quando eu apaziguo a relação com os meus pais, eu estou também a fazer as pazes comigo próprio, comigo própria. Honrar o lugar deles no sistema é fundamental.
como eu disse lá atrás, se nós estivermos a substituir os lugares deles, nós estamos fora do nosso lugar, estamos em arrogância perante eles e em arrogância perante a vida. Isso tem um preço pesado a pagar, ok? Então, honrar o lugar deles. E atenção, como diz ali, mesmo sem contacto físico. Há pais, não é? Assim como outras pessoas, que são tóxicas, que para nós não faz sentido eu conviver muito com estas pessoas, não é? Mas eu posso não conviver muito com as pessoas, mas honrar na mesma o que eles fizeram, que foi dar-nos a vida, ok? E é isto aqui que se trata, porque não é agora de repente eu tenho uma mãe tóxica, altamente narcisista, e eu vou aguentar outra vez isto. Não, não é disso que se trata. Eu aceito tal como ela é, mas eu escolho fazer diferente e escolho estar com pessoas diferentes. É disto que se trata, ok? E olhar com respeito para o que recebemos. A vida é uma coisa impagável e foi isto que nós recebemos dos nossos pais. Então, olhar para a vida com respeito é olhar para nós com respeito por nós próprios. É, como eu estava a dizer, cuidarmos de nós, não sermos o último, mas o primeiro na lista de prioridades que nós temos para nós. E cuidar de nós pode ser muita coisa, pode ser fazer exercício físico, pode ser ler um bom livro que eu gosto de ler. Enfim, cozinhar, ir ao spa, enfim, ok? Cuidar de nós é fazermos aquilo que realmente nós gostamos. Então, aqui, em tom de conclusão, o caminho é este: é nós apaziguarmos essa relação com os pais. Os pais são o início, ok? E são as pessoas com quem nós tivemos as primeiras relações. Então, eles são a raiz depois de tudo o que se passa nas relações a seguir. Porque enquanto eu não apaziguar aqui, eu vou continuar a procurar com outras caras, mas o mesmo espelho, ok? Então é por isso que nós repetimos padrões, repetimos formas de ser, atitudes, comportamentos, porque enquanto eu não olhar para isto, não apaziguar, eu vou continuar a atrair exatamente pessoas e situações iguais às que eu vivi lá atrás na infância, ok? E aqui deixando esta conclusão, a liderança começa no lugar mais invisível, a forma como estamos com os nossos pais no coração, que é um pouco aquilo que eu estava a dizer, e hoje foi um exercício bem breve e infelizmente não percebi que o som estava mal, mas o convite de aprofundamento, no meu caso, o que eu tenho a nível de terapia é uma jornada, que é o Soul Reconnect, em que nós trabalhamos 4 áreas, trabalhamos o pai e a linhagem masculina, a mãe e a linhagem feminina, a criança interior e as relações, ok? Estes são os pilares do trabalho interior, porque tudo o resto vai ramificar por aqui, portanto, este é o pilar, e depois também tenho sessões individuais de constelações familiares. E obrigada por me ouvirem, obrigada por estarem aqui e por terem a coragem de olhar para o que precisa de ser olhado. Boa. E agora, se calhar, nos minutinhos que restam, não é? Se calhar um espacinho para perguntas, malta. Sim, Façam aí os vossos. Temos aqui vários agradecimentos, mas gostava de umas perguntas. E se calhar começo eu. Uh, Consegues-nos explicar em 30 segundos o que é que são constelações familiares? Para quem consigo. não está dentro do tema. Pronto. E antes de explicares, malta, façam lá umas perguntinhas para a Ana sair de cá, assim, contente. No mínimo 5, vá, bora. Então, constelações familiares. O Bert Hellinger criou as constelações porque ele dizia que faltava amor, o fluxo estava interrompido. E as constelações eu não gosto de chamar terapia, porque os psicólogos não gostam muito de ouvir que as constelações são uma terapia, mas basicamente qual é o objetivo das constelações? É devolver o amor onde ele ficou bloqueado, cumprindo aquelas 3 ordens que eu falei, daqueles 3 pilares da liderança: ordem do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando nós olhamos para estes temas que tivemos hoje a falar, os pais, a criança interior, etc., o que nós estamos a fazer? Estamos a caminhar mais para o nosso lugar. E basicamente as constelações levam-nos a incluir os que estão excluídos no nosso sistema para que nós possamos, na hierarquia, assumir o nosso lugar e que possamos ter relações equilibradas. Boa, obrigado.
Mais perguntas, malta? Pergunta. Ok, pode-se dizer que o caminho é aceitar e receber o passado, estarmos confortáveis com o passado e a nossa história e assim disponíveis para que não fiquemos presos a algo mal resolvido. É dessa forma que vamos atingir o nosso potencial? Sem qualquer dúvida. A aceitação é a coisa mais difícil, mas é a chave, ok? Porquê? Eu não posso voltar lá atrás, né? A não ser que fosse o metaverso ou aquele professor maluco, né? Que volta lá às realidades e que vai ali mudar as coisas. Eu não posso voltar lá atrás. Eu não posso voltar a escrever uma história do que se passou lá atrás, não é? E há uma coisa muito importante que é, quando nós falamos de criança interior, eu sei que isto é um tema que às vezes não é bem compreendido, mas vamos falar na nossa criança na infância, não é? Ela muitas vezes fica presa, e por isso é que nós ficamos presos ao passado, aos pais que ela gostaria de ter tido, ok? À expectativa. Então muitas vezes nós estamos na birra agora, na atualidade, porque o pai devia ter sido assim, porque a mãe devia ter dado isto. Não, eles deram a vida. Ponto. Nós não conseguimos sequer pagar a vida a eles. Vou ver, não é? Pagar em euros a vida. Portanto, só aí, ponto assente. Tudo o que deram a seguir era o que tinham e sabiam. Então, aceitar isso é o caminho. E, mais uma vez, não é aceitar que agora eles continuem a fazer o mesmo, não, porque eu agora já sou adulta, já cresci, já sei fazer as minhas escolhas, já sei colocar os meus limites e já sei dizer o que quero e o que não quero, ok? Com muito amor também, porque a história deles é uma história e eles também têm as suas questões com os nossos avós, portanto, aceitação é a chave. Agora, se é fácil, não. Então, isso leva-me aqui a outra pergunta da Joana. Ela percebeu-se durante esta sessão que tem assuntos para tratar com a mãe, não sei se durante esta sessão, mas Uhum. como superar a rejeição da mãe? Eu coloco uma pergunta. Onde é que ela se está a rejeitar? Em que áreas da vida ou consigo própria, o que é que ela rejeita em si? Como é que nós superamos a rejeição? Trabalhando essa relação, indo para o nosso lugar. A ferida da rejeição é algo que me toca com a minha mãe, como é que eu fui trabalhando isso? Fui, através das constelações, descascando as camadas, aceitando o que era e fui cada vez mais olhando para mim, não rejeitando partes minhas ou formas de ser minhas, ok? E há uma coisa muito importante: quando eu assumo que eu quero estar no meu lugar e assumo o meu lugar, eu já não sinto rejeição nem de trás, nem da mãe, e nem me sinto a rejeitar partes minhas ainda. Então é um caminho de, de para dentro e de despir camadas com a mãe. Porque às vezes, porque é que ela rejeitou, entre aspas? Porque é que eu senti essa rejeição? Porque se calhar ela também tinha essa ferida da rejeição e aprendeu eh, com isso a ser mãe, né, com o que tinha. Então é apaziguar isso e ir para o meu lugar. Boa, e já agora, sobre isso, nós na próxima Masterclass, na próxima quarta-feira, vamos abordar exatamente esses temas ligados às feridas emocionais, eh, que depois derivam num conjunto de máscaras que nós usamos como líderes e que são extraordinariamente úteis, e que nos levam onde nós estamos hoje, mas depois acabam por ser uma compensação da ferida que sentimos. Então temos aqui uma pergunta campeã, porque já várias pessoas colocaram que querem ouvir a resposta. E a pergunta é: consigo constelar uma doença autoimune? De onde é que ela vem? Tudo é constelável, ok? Não é constelável saber a chave do Euromilhões, isso não sei, ok? Mas sim, uma doença é constelável, porque a doença, primeiro, é um tipo de exclusão, então logo aí eu já estou a assumir o lugar de alguém excluído e já me estou a excluir através da doença. E a doença autoimune, o que é que ela é? É uma luta. Eu estou a autodestruir-me, não é? É o sistema imunitário a matar células boas do nosso corpo. Então, eu estou a autodestruir-me internamente.
Então, o que é que se está a passar? Não estou no meu lugar. Estou em lealdade com alguém da família que partiu, não foi visto, e o que é que o sistema faz à frente? Os que vêm antes têm mais importância do que os que vêm depois, então as crianças, elas por amor doam-se a qualquer coisa, por amor ao sistema, elas morrem, elas adoecem e etc. E quando eu falo em crianças, falo em adultos também. Portanto, alguém escolhe adoecer no inconsciente, mais uma vez. E quando nós nascemos numa família, nós nascemos ao serviço dessa família e somos mais leais do que desleais, ok? Então, uma doença é uma lealdade inconsciente para com alguém da família. Às vezes é uma repetição. Às vezes alguém também podia ter essa doença e eu repito essa doença. E não é genético, é a lealdade, ok? Boa. Então, eu acho que temos espaço aqui para mais uma pergunta, para finalizarmos, é aqui do Pedro. Ele só reconhece um dos três aspectos negativos em mim no trabalho. Poderá ser ele em negação ou deveria aprofundar mais? Como é que uma pessoa pode evoluir e sair daqui? Pronto, pode estar em negação, como eu disse há pouco, porque às vezes nós estamos em rejeição. Imagina, o meu pai era ausente, odiava que ele fosse ausente, então eu estou a rejeitar isso, não é? Estou a dizer, epá, que raiva disso. E depois eu também vou ser ausente à frente. Mas não sei que sou ausente. Imaginem, um exemplo muito, muito prático. Eu estou de corpo presente numa sala com amigos, mas eu não estou a conversar e estou a olhar para o nada. Eu estou ausente emocionalmente, ok? Não, mas eu estive lá e até disse umas coisitas. Pois, mas não estava conectado, não é? Então, isso é um tipo de ausência e que nós achamos que não é, mas é. Então, um exemplo prático é isso. É possível trabalhar, claro, porque é esse o objetivo, trabalhar em nós para nós resgatarmos essas partes que são nossas, que nós estamos a rejeitar e podermos viver com mais paz dentro. Boa, Ana. Olha, acho que tivemos aqui uma excelente sessão. Diria que comentem aí no chat, acho que foi melhor que o jogo do Benfica. Sobretudo os calores, comentem se gostaram. É um tema diferente, mas acho que saímos daqui todos com uma noção clara de que é impossível olharmos para nós como líderes da mesma forma após esta sessão, né? E é muito eh, reconfortante para mim em particular, e acho que para a Sílvia, de chegarmos ao fim desta sessão com 31 pessoas. E, e isso é também um motivo de orgulho, porque é este tipo de tópicos que não são tratados, que ninguém procura. Ok? Se nós não vos puxássemos para aqui, vocês provavelmente nunca se iam cruzar com estes temas. Então estou de coração cheio, Ana, obrigado por teres tirado Eu, aqui o teu eu tempo. também, eu também. Espero que tenham gostado. Sou mesmo grata só dizer-vos a vocês, os dois, à Sílvia e ao João, por me terem feito este convite e dizer-vos que eu já estive no. Eu já fui racional, eu já estive nesses lugares também de descrença, eu já trabalhei em empresas, não é, com pessoas racionais também, então eu sei, eu conheço esse lugar, não é? Eu conheço esses lugares e conheço as resistências que nós temos também para olhar. Mas digo-vos hoje, são 22h37, estou cheia de energia e, e mesmo muito grata por estarem estas 31 pessoas. Eu não tinha expectativa e por vocês, Silvia e João, me terem feito este convite. Por isso, Olha, obrigada. obrigada a nós. E também, também gostava aqui de partilhar que eu já fiz uma sessão de constelações com a Ana e que, por curiosidade, porque eu comecei a ouvir falar no tema e quem quiser aprofundar mais, é uma questão de falar com a Ana e experimentar, porque tal como eu fiquei surpreendida, vocês também vão ficar. E agradecer-te a ti, Ana, por este bocadinho e por poderes passar o teu conhecimento a todos eles, até porque alguns perguntavam aqui como é que eu mudo isto.
E o primeiro passo é este, não é? O primeiro passo é estarmos aqui, porque estamos a trazer coisas para o nosso consciente, e a partir do momento em que estamos a trazer estas coisas para o nosso consciente, nós vamos começar a pensar, em algumas ações que vamos começar a fazer no dia a dia, vamos começar a pensar, pá, se calhar isto aqui tem a ver com a minha mãe, tem a ver com o meu pai, e isto é o primeiro passo para a mudança, é nós trazermos coisas para a nossa consciência. Portanto, obrigada, querida, está bem? Obrigada. E obrigada a todos por estarem aqui até esta hora. Antes de fecharmos, gostar daquele desafio que vos fiz. Convidem outras pessoas para estar aqui, malta. Isto é super saboroso se fizermos em conjunto. Há de certeza pessoas. De nada nos vale enquanto líderes evoluirmos se as pessoas à nossa volta não evoluem. Então, não é responsabilidade deles, é vossa. Vocês estão aqui, sabem o valor que estão a tirar, têm de trazer outros, ok? É a vossa responsabilidade. Foi por isso que nós criámos este programa e agora estamos a vos passar o testemunho, ok? Por isso, ficaria muito contente se cada um de vocês puxasse um amigo, um colega, alguém que pudesse beneficiar da próxima sessão. Quarta-feira, 21 horas, Zoom, estamos cá. Boa? Até quarta, Então vá, até malta. quarta a Obrigado. todos. Boa noite. Boa noite.